Bem-vindo à terceira parte e última da aula Como Estudar a Bíblia, de nosso curso Deixe a Bíblia Falar. Nós vimos nas primeiras duas partes desta aula que os princípios que devem ser observados no estudo da Bíblia são, primeiro, ter uma atitude humilde e ser aberto para aprender. Segundo, devemos ler a Bíblia de dentro para fora e não o contrário. Terceiro, devemos respeitar o contexto, estabelecer qual é o contexto, com aquelas perguntas: quem escreveu, para quem foi escrito, quando e por quê. E o quarto princípio é: não use versículos isolados para fundamentar nele alguma doutrina. Havíamos falado sobre o contexto na segunda parte de nossa aula, e este princípio está ligado à questão do contexto. Um princípio, de fato, está ligado a outro. É necessário ler todos os versículos sobre um assunto ou tema que está sendo alvo de nosso estudo e pesquisa para obter toda a informação possível e disponível sobre aquele assunto, a fim de compreendermos corretamente o assunto. Vamos ilustrar isso de uma maneira bem simples, muito simples. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 26, versículo 51, e lá nós leremos a descrição de um acontecimento, de um ocorrido. Porém, não teremos aqui todas as informações relativas a este ocorrido. Mateus 26, 51 vai dizer: mas um dos que estavam ali com Jesus tirou a espada, atacou o empregado do grande sacerdote e cortou uma orelha dele. Este é um típico texto bíblico que conta ou narra um acontecimento sem nos oferecer todos os detalhes que gostaríamos de saber. Por exemplo, quem foi que tirou a espada e atacou o empregado do grande sacerdote? Outra pergunta: quem foi este empregado do grande sacerdote que teve a sua orelha cortada ou decepada? O versículo também não diz qual das orelhas foi cortada e decepada, mas este não é o único versículo na Bíblia que conta ou narra este acontecimento, esta história. E se lermos os outros textos que contam a mesma história, nós teremos as informações e os detalhes que não estão aqui e poderemos ter uma compreensão completa do que aconteceu. Por exemplo, veja Lucas capítulo 22, versículo 50. Lucas capítulo 22, versículo 50. E nós lemos em Lucas capítulo 22, versículo 50, a seguinte descrição do acontecimento. Um deles feriu com a espada o empregado do grande sacerdote, cortando a sua orelha direita. Neste versículo, que conta o mesmo caso, nós temos uma nova informação. Qual é essa informação? Qual das orelhas foi cortada? A orelha cortada foi a orelha direita. Mas ainda não sabemos quem cortou a orelha de quem. Quem agiu cortando a orelha e quem foi a vítima tendo a sua orelha cortada. Porém, indo mais adiante no Evangelho de João, no texto que descreve este mesmo acontecimento, nós teremos as informações completas para uma boa compreensão do ocorrido. Leia comigo Evangelho de João, capítulo 18, Evangelho de João, capítulo 18, versículo 10. E lá estará escrito: aí Simão Pedro tirou a espada. Olha aqui a descrição de quem está praticando a ação. Simão Pedro tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote, cortou a orelha direita dele. O nome do empregado, aqui nós temos esta informação também, era Malco. Agora sim, agora sabemos qual dos discípulos puxou a espada, quem foi o homem que teve a orelha decepada e qual das orelhas foi decepada. Temos todas as informações, mas para ter
todas as informações, não foi suficiente ler o texto que estava em Lucas, não foi suficiente ler o texto que estava em Mateus. Foi necessário também ler o texto que estava em João. Se ficássemos satisfeitos com o texto de Mateus ou Lucas e não lêssemos todos os textos que contam a mesma história, não teríamos todos os detalhes do acontecimento. Com este exemplo, fica comprovado que é necessário ler todos os versículos sobre o assunto ou tema que está sendo alvo de nosso estudo, de nossa pesquisa, para obtermos toda a informação possível e disponível sobre aquele assunto, a fim de compreendermos corretamente o assunto. Numa certa ocasião, Jesus mostrou que não se deve chegar a uma conclusão de uma passagem da Escritura que vá de encontro, que contradiga, que viole, que desfaça, tá? O significado e ensino de outra passagem. Isso aconteceu quando ele estava sendo tentado pelo diabo no deserto. Na ocasião, Jesus sempre respondeu ao diabo com passagens bíblicas. O diabo também, usando passagens bíblicas, estava propondo, sugerindo que Jesus fizesse certas coisas. O diabo também conhece as Escrituras. Preste atenção neste fato. Por isto, nós precisamos conhecê-la ainda mais para nos protegermos dele, porque ele pode, inclusive, usar as Escrituras, claro, de uma forma errada, deturpada, distorcida, para nos desviar do caminho em que devemos andar. Como foi que ele tentou fazer no caso da tentação de Jesus no deserto? Dessa mesma maneira, usando passagens distorcidas para fazer Jesus desviar, se afastar do caminho. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. E leiamos versículos 6 e 7. Diz o seguinte: então disse Satanás dizendo: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você, eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: mas as Escrituras Sagradas também dizem: não ponha à prova o Senhor, seu Deus. O diabo estava de fato usando uma passagem bíblica quando falou com Cristo estas palavras que nós lemos aqui em Mateus capítulo 4, versículo 6? Sim, ele usou o famoso Salmo 91, versículos 11 e 12. Porém, ele estava tentando fazer Jesus isolar as palavras deste salmo de todos os demais ensinamentos bíblicos. E se Jesus assim o fizesse, iria errar por não colocar as promessas do Salmo 91 dentro de todo o contexto de ensinamentos e princípios bíblicos. Com a frase, mas as Escrituras Sagradas também dizem, Jesus colocou outra passagem, e essa outra passagem foi Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, ao lado desta, para chegar a uma compreensão segura do que a primeira passagem queria dizer e saber quais eram os limites daquela promessa contida na passagem usada pelo diabo que veio lá do Salmo 91. E o limite da promessa contida no Salmo 91 era justamente não tentar a Deus. Deus protege, Deus cuida, mas não devemos tentar a Deus, testar a Deus, provar se ele faz isso ou se ele fará isso. E era o que Satanás queria que Jesus fizesse, e Jesus disse: não, esta passagem diz isto, mas aquela outra diz aquilo. E quando você coloca uma ao lado da outra, você compreende o significado e os limites desta primeira. Está vendo como é importante não usar passagens isoladas? Satanás tentou fazer isso e ele queria fazer com que Jesus errasse. O princípio contido na frase usada por Jesus, mas as Escrituras Sagradas também dizem. O princípio é este: deve-se colocar uma passagem do lado de outra para ter um entendimento
de toda a vontade de Deus. Como a Bíblia não se contradiz, os limites de uma promessa ou esclarecimentos de uma afirmação estarão disponíveis em outros textos bíblicos, em outros ensinamentos de textos, versículos, trechos da Bíblia. Não se deve tirar de uma passagem bíblica qualquer conclusão que contrarie ou viole o que outra passagem diz, que vá de encontro, que desminta, que contradiga o que outra passagem diz. Por ser um livro muito vasto e possuir certas particularidades que por muitos são desconhecidas ou ignoradas, o livro de Deus, a Bíblia Sagrada, foi escrito de uma maneira que possibilita argumentos a favor de qualquer ensinamento ou ideia através de seus textos. Coisas absurdas têm acontecido. Coisas absurdas. Como líderes religiosos levar seus seguidores a um suicídio coletivo, com base em argumentos feitos a partir de textos bíblicos. Cuidado! Caso não haja um estudo cuidadoso do contexto, caso os princípios de interpretação da Bíblia não estejam sendo observados, é possível sim chegar a quase qualquer conclusão e fazer qualquer aplicação dos vários textos bíblicos. Mas, como a Bíblia não se contradiz, antes de afirmar que um versículo isolado ensina esta ou aquela doutrina, verifique se sua compreensão de tal versículo está em harmonia com os demais textos bíblicos. E se este ensinamento que você acredita estar presente naquele versículo também está presente em outros textos bíblicos, por sua segurança. Dá uma lida, né? Você está estudando sobre um assunto, por exemplo, fé. Não leia um versículo só, não use um versículo isolado para falar tudo sobre a fé. Vá em outros versículos e compare a sua compreensão daquele versículo que fala sobre a fé com o que os outros versículos que também falam sobre a fé estão dizendo. As passagens difíceis têm que concordar com as mais fáceis. Isto é muito claro. Se você está tendo dificuldade em compreender uma passagem, procure outras passagens que tratem do mesmo assunto e estas outras passagens esclarecerão aquela que é mais difícil. A Bíblia interpreta a si mesma. Um texto que não é claro, que é obscuro, deve ser compreendido à luz de outros textos que tratem do mesmo assunto e que sejam mais fáceis de compreender. Isto é necessário, um estudo equilibrado, coerente das Escrituras Sagradas. Novamente, a Bíblia interpreta a si mesma. Este é um fato de grande importância. E quando procuramos recursos no contexto ou em outras passagens para solucionar nossa dificuldade de entendimento de algum texto, iremos encontrar. Então, você está lendo um texto, está sendo difícil compreender? Vá para outros que falem do mesmo assunto. E esses outros textos vão lançar luz, vão esclarecer as dificuldades daquele texto. É necessário que haja sempre uma harmonia entre nosso entendimento de uma passagem, todo o ensino da Bíblia e do Novo Testamento. Do Novo Testamento e da Bíblia em geral, tá? Se você está fazendo um estudo de uma passagem no Novo Testamento, você não pode compreender que aquela passagem ensina alguma coisa que vai de encontro ao que outras passagens do Novo Testamento ou da Bíblia em geral ensinam. Conclusões mal feitas, conclusões erradas, precipitadas, são muito comuns, mas devem ser evitadas. São muito comuns porque até os discípulos que andaram e viveram com Jesus fizeram estas conclusões erradas. Dá uma lida comigo aí em João capítulo 21, Evangelho de João, capítulo 21, e veja o que está escrito nos versículos 18 a 23, Evangelho de João,
capítulo 21, versículos 18 a 23, nós lemos aqui o seguinte: quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria, mas eu afirmo a você que isto é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e levará para onde você não vai querer ir. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro: venha comigo. Então Pedro virou para trás e viu que o discípulo que Jesus amava vinha atrás dele. Este era o mesmo que estava ao lado de Jesus durante o jantar da Páscoa e que havia chegado para mais perto dele e perguntado: Senhor, quem é o traidor? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: o que diz, Senhor, a respeito deste aqui? Jesus respondeu: se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Venha comigo. Então se espalhou, preste atenção agora na conclusão dos discípulos sobre esta frase de Jesus. A frase de Jesus foi: se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Versículo 23 vai dizer: então se espalhou entre os seguidores de Jesus a notícia de que aquele discípulo não ia morrer. Mas veja o que o próprio versículo diz, escrito pelo próprio João: mas Jesus não disse isso. Ele apenas disse: se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Muito interessante essa história que ilustra o erro de uma conclusão precipitada. Se espalhou entre os seguidores de Jesus a notícia de que João, que era o discípulo amado, não ia morrer. Mas João, escrevendo o Evangelho, disse: Jesus não disse isso. Ele apenas disse: se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Então os discípulos chegaram a uma conclusão errada, interpretaram o que Jesus falou de uma maneira equivocada, tá? Será que eu também não corro esse risco? Será que você também não corre esse risco de interpretar de uma maneira errada o que Jesus falou? O risco de acreditar em algo que de fato não esteja presente na palavra de Deus? Por isso, conclusões precipitadas, suposições devem ser evitadas. Está com alguma dúvida sobre um versículo que trata de um determinado assunto? Procure outros versículos que tratam deste mesmo assunto. Isso vai esclarecer a dúvida que você tem. Siga todos estes princípios de interpretação da Bíblia e isso irá lhe ajudar a evitar as más interpretações, as interpretações erradas. Quinto princípio: não confie em homens. E eu peço que você leia comigo 2 Pedro, capítulo 3, versículos 16 e 17. Inclusive, uma passagem que nós lemos na primeira aula. 2 Pedro 3, 16 e 17. E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como também fazem com outras partes das Escrituras Sagradas, e assim eles causam a sua própria destruição. Pedro está advertindo os cristãos a não seguirem homens que estão explicando de uma maneira errada as escrituras, ensinamentos do apóstolo Paulo. Mas eles não apenas explicavam errado os ensinamentos do apóstolo Paulo, eles faziam isso com outros ensinamentos. Mas veja o versículo 17. Mas vocês, meus amigos, já sabem disso. Portanto, aqui está a advertência. Este é o quinto princípio no estudo da Bíblia. Portanto, tomem cuidado. Não confiem em homens, para não serem levados pelos erros de pessoas imorais e para não caírem da sua posição segura. Pedro disse: tomem cuidado, porque há homens que estão deturpando, corrompendo, ensinando as Escrituras de maneira errada. Quero perguntar a você se isso já acontecia no primeiro século da era cristã. Será que não acontece em nossos dias numa proporção ainda maior?
tantos anos depois da Bíblia ter sido completada e colocada à disposição daquelas pessoas. Esta advertência de Pedro, então, vale tanto hoje e talvez ainda mais do que valeu no primeiro século. Em torno do século XV, uma determinada igreja não permitia que seus fiéis tivessem acesso à Bíblia. Imagine. A interpretação oficial passou a ser mais importante que a própria Escritura Sagrada. Nós não devemos, nos dias de hoje, permanecer ignorantes ou não ter conhecimento das verdades divinas, desta vez não por estarmos sendo proibidos de ler a Bíblia, como no exemplo citado, em torno do século XV, mas por não termos iniciativa de ler a Bíblia por nós mesmos e de verificar na Bíblia se o que se ensina em nossa igreja, ou por quem quer que seja, é realmente a verdade de Deus. Uma das propostas durante a Reforma Protestante, que aconteceu em torno do século XVI, já em reação a essa postura de proibir o povo de ler a Bíblia, de não dar acesso às Escrituras Sagradas ao povo, uma das propostas foi chamada de livre exame. Esta proposta dizia que se a Bíblia é a palavra de Deus, escrita para a instrução e encorajamento do povo de Deus, todo cristão tem o direito e o dever de ler e estudar a Bíblia por si mesmo. Mas isso não deve significar que todo cristão tem o direito e o dever de interpretar a Bíblia do seu próprio jeito, da sua própria maneira. O livre exame não significa livre interpretação, que cada um entenda como quiser, né? Uma interpretação exclusivamente pessoal, subjetiva, sem fundamentos, que ignore, que desrespeite os princípios sensatos que vão dar a direção norte no estudo bíblico. É um livre exame, todos nós devemos examinar a Bíblia, mas a interpretação é coerente, deve ser coerente, e só há uma interpretação para cada ensinamento, tema tratado na Bíblia, porque Deus não fala para mim uma coisa e para você outra coisa diferente do que falou para mim. Não, a Bíblia é uma só. Não confie sua salvação a outros, não tenha uma fé cega. Pedro nos adverte disto quando ele diz no texto que nós lemos, 2 Pedro 3, no versículo 17, tomem cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais e para não caírem de sua posição segura. Precisamos fundamentar ou apoiar nossa fé e prática única e exclusivamente no ensino da Bíblia. Leia comigo Efésios capítulo 2, versículo 20. Nós lemos o seguinte aqui, em Efésios capítulo 2, versículo 20, um versículo muito importante. Está escrito: vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Estamos sendo construídos sobre o alicerce que os apóstolos e profetas colocaram. A igreja, a família de Deus, está fundamentada naquilo que ensinaram os apóstolos e profetas do Novo Testamento. A pedra fundamental é Cristo. A pedra fundamental é Cristo. E sobre Cristo estamos sendo construídos. Portanto, deixe a Bíblia falar. A Bíblia precisa ser aberta e verificada. Faça sempre as seguintes perguntas diante de alguma afirmação ou ensino atribuído à Bíblia, inclusive durante este curso. Claro, se aplica este curso também. Faça sempre as seguintes perguntas. Quando alguém disser, a Bíblia diz isso, ou Deus diz isso, ou Cristo ensinou isso, pergunte: quem disse? Jesus disse? A Bíblia diz? Ou um líder religioso ou profeta moderno disse? Onde está escrito? É isso mesmo que está escrito?
Ou essa é a interpretação da pessoa que está ensinando? Novamente, a Bíblia é a única fonte ou origem de todos os ensinamentos da fé cristã. Não existe outro livro, outra fonte ou origem confiável ou divinamente autorizada. Pedro, no fim da sua vida, afirmou que Deus havia dado a seu povo tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 3. E Judas falou da fé que, de uma vez por todas, foi entregue aos santos. Judas, versículo 3. Estas afirmações mostram que os apóstolos e profetas da igreja antiga estavam convencidos de que tinham recebido tudo o que era necessário para a igreja. Não falta nada aos cristãos que seguem o Novo Testamento. Deus não irá compor, fazer uma nova Bíblia, nem haverá novas revelações alterando o que está escrito. O que Deus tinha a nos dizer, nos disse por meio do Filho. Você pode ler Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Nada vai ser acrescentado, ou deva ser acrescentado. Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Pelo contrário, há uma séria advertência de Deus no livro de Provérbios, capítulo 30, versículos 5 e 6. Leia comigo. Provérbios, capítulo 30, eu vou ler na Nova Versão Internacional, versículos 5 e 6, que diz o seguinte: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente às palavras dele, do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Puxa vida! A nova tradução na linguagem de hoje dirá: nunca declare que Deus disse alguma coisa que de fato ele não disse. Se você fizer isso, ele o corrigirá e mostrará que você é mentiroso. Não devemos alterar, mudar, acrescentar, nem retirar nada do que está na palavra de Deus. A maior autoridade para instruir ou estabelecer os princípios corretos da fé cristã é o próprio Deus. E ele já o fez e providenciou para que fosse registrado. O que nos cabe fazer? Respeitar a Deus, respeitando a sua palavra e vontade, e não desprezá-la. Portanto, deixe a Bíblia falar.